começar, eu vou pedir para vocês colocar. A gente vai deixar o áudio no mute, para nenhum ruído interferir a apresentação. Vocês podem ir enviando as dúvidas pelo chat e ao final nós vamos respondê-las. Tá ok? Muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Sônia, você quer dar uma palavrinha? Deixa eu ver se a Sônia está aqui. Sim, Kelly, obrigada. Olá, gente, bem-vindos todos. Um prazer de novo estar com vocês em mais uma live. Bem-vindos, equipe da Freeway, bem-vinda, Carol, nossa parceira, esse destino bacana que é Cuba. Então, hoje a Carol vai contar para a gente um pouco da história de Cuba, um pouco da cultura, um pouco das coisas interessantíssimas que se tem para ver lá, para visitar. E espero que todos curtam. Muito obrigada mais uma vez. Carol, com você, querida. Perfeito, obrigada. Obrigada, senhora. Obrigada, Kelly. Obrigada, Thiago. Vamos então dar início aí no treinamento. Aí vocês estão vendo o Obama dançando nesse videozinho, né? A gente vai falar bastante dessa relação Estados Unidos-Cuba, que, claro, interfere muito, né, na relação entre os países, no que é o turismo e o que é a vida hoje em Cuba, tudo tem a ver com essa relação aí. Então, vou ler essa primeira frase para vocês, para introduzir um pouquinho. Como eu trabalho com viagem, organizo viagem há bastante tempo, né? Já fui à ilha algumas vezes também. Eu acho que essa frase aí que a gente criou reflete bem o que é Cuba. Então, por que Cuba, né? Por que ir a Cuba? Engana-se quem apressadamente julga Cuba. Entender Cuba não é tarefa fácil. Essa ilha é forte e carregada de contradições. Ela vibra e esbanja a cultura, ritmo e arte. Visitá-la é vislumbrar outra realidade e assistir outras formas de felicidades mais conectadas com a simplicidade. Eu acho que Cuba, a gente estava até conversando um pouquinho antes de abrir o áudio para vocês, tem tudo a ver mesmo com o momento que o mundo está passando, da gente estar sendo forçadamente obrigado a olhar mais para dentro, tá mais em contato com família, né, com pessoas próximas. Forçosamente, claro, estamos muito no celular, na internet, porque é o modo que a gente tem que se comunicar, mas a gente está dando valor ao que é mais simples, está vendo que não precisamos comprar tantas coisas para ser felizes, né? E estamos conectados com aquilo que é mais básico, muita gente está cozinhando, enfim, está desenvolvendo coisas que nunca tinha feito na vida. E Cuba é um pouco de tudo isso, né? As pessoas lá são muito solidárias, elas têm uma vida em comunidade muito ativa, elas têm muito pouco, realmente, porque a gente sabe que Cuba é um regime bastante fechado, então realmente ficar comprando não é um destino de compras, as pessoas também têm uma limitação financeira mesmo para consumir, como um regime fechado, comunista, com um embargo americano, que a gente vai explicar direitinho o que é, porque muita gente faz uma certa confusão com isso. As pessoas acabam não conseguindo consumir mesmo, comprar iPhone, né, comprar coisas caras, e elas vivem felizes e bem com o básico, né? A gente sabe que em Cuba a educação é free, 100% gratuita, né? Hospital, a rede pública de saúde, não existe médicos pagos lá também. Todo mundo tem moradia, então a gente não vê moradores de rua. Claro que existem moradias e moradias, né? A gente aqui também vai falar um pouco desse lado crítico também em relação a algumas coisas de Cuba, porque é importante, mas é importante também a gente não julgar e não achar que sabe tudo, porque é uma ilha muito complexa, que desde 59 está nesse regime comunista bastante fechado, e como toda revolução, como toda mudança, traz coisas boas e coisas ruins para a população. Mas, sem dúvida, eles vivem mais tranquilos, porque, inclusive, a alimentação, não sei se vocês sabem, parte da alimentação é gratuita também, é cedida para as pessoas, né? Conforme nasce um bebê, a família registra essa criança, ganha um bono como vouchers e vai trocando nos mercados para o cubano, e tem mercados para o turista também. Então, o governo cubano protege, não deixa um mercado para todo mundo, que de repente o turista ou o estrangeiro que vive em Cuba, que tem mais condição de comprar, acabaria com toda a dispensa do mercadinho rápido, né? Então, eles fazem essa divisão também. Então, vamos avançar com algumas fotos e algumas experiências possíveis, né? E aqui a gente continua na linha do porquê Cuba. Então, Cuba é extremamente segura, alegre e radiante, né? E não sei se vocês sabem, Cuba é o país mais seguro das Américas, junto com o Canadá.
Não existe armas de fogo em Cuba, é um crime muito grande se alguém for pego com armas de fogo, né? E o turista é muito protegido em função disso, porque o turismo é muito importante para a ilha. Não é o principal produto ainda de Cuba, o que traz mais dinheiro para a ilha dentro do seu PIB é a exportação de serviços médicos, tá? Eles formam os médicos, como eu falei, educação pública e universal, gratuita, e exporta os serviços desses médicos, a gente sabe, né? A gente já teve médicos aqui, agora voltaram alguns para mais médicos, mas esse programa não é só no Brasil, muitos médicos cubanos vão inclusive para a Europa, tá? Experiências autênticas, sem dúvida, é uma ilha que, como culturalmente as pessoas são muito ricas, né? Elas estudam até o segundo grau, no mínimo é obrigatório estudar até o segundo grau. 98% da população sabe ler e escrever, é um índice um dos maiores do mundo, né? Claro, às vezes pessoas muito idosas, né, pré-revolução, resolveram não estudar, e esse índice, esses 2% é mais relativo a essas pessoas, porque hoje, se você é cubano, tem um filho em Cuba, é obrigatório essa criança ir até o segundo grau, senão os pais vão presos, tá? Então, às vezes tem povoado que tem uma criança naquela série, vai um professor na casa da criança. Então, realmente, essa parte de educação é excepcional, é um dos melhores índices mesmo da Unesco, é Cuba e Costa Rica, na América Central. E não sei se vocês sabem também, a medicina, né, de Cuba tem algumas limitações, muito por causa da entrada de insumos, que é prejudicado pelo bloqueio norte-americano. Eles têm que criar muitos insumos deles, né? Então, eles criativamente, com o estudo e tal, eles vão bolando aí uns paracetamols com outros ingredientes, mas muito similar ao princípio ativo das indústrias farmacêuticas. Então, só um pequeno exemplo. E de cada 1.000 crianças nascidas, 4 vêm a óbito somente antes dos 2 anos. Esse é o mesmo índice, super bom, né? Super alto, de mortalidade infantil bem baixa, né? Só 4 em 1.000, da Dinamarca. Tá bom? Então, só alguns pontos que às vezes as pessoas não sabem e é importante vocês saberem. Como as pessoas gostam muito enfim, elas estudam, gostam de cultura no geral, isso é incentivado também, é uma ilha que você pode fazer muitas atividades artísticas também, tá? A Maria perguntou, segundo grau é obrigatório? Sim. Faculdade não é obrigatório, né? Nem porque quando você termina o segundo grau, você pode avançar para a faculdade ou tecnólogo, aí o governo já não obriga. Se quiser, vai, tem vestibular também. Claro, as de Havana são mais concorridas, né? Enfim, as universidades que estão em Havana, obviamente, são melhores, porque é a capital, como no Brasil, São Paulo, que é a maior cidade. A mesma coisa lá. Então, tem os vestibulares, mas, às vezes, por exemplo, eu cheguei a conversar sobre isso, né? Com hoteleiros cubanos. Eu queria fazer turismo, porque turismo é um super curso em Cuba, né? Todo mundo quer trabalhar com turismo, porque ganha-se muita gorjeta, tem muitas possibilidades até de viagens, né? Então, todo mundo quer. Então, para fazer na faculdade de turismo, você aprende um idioma, dentro lá do que eles têm, então você precisa saber mais de um idioma. E existe o vestibular, mas, por exemplo, se você não tem nota boa, etc., e não passa na prova para Havana, com certeza em alguma outra universidade você, né, vai achar vaga, ou você faz um outro curso, porque turismo e medicina são as faculdades mais concorridas. E turismo é mais até do que medicina, porque dá possibilidades de ganho muito maiores do que o médico em Cuba, tá? Mas, claro, a pessoa faz medicina pensando também em sair do país e ganhar mais fora, porque eles ganham mais fora e podem também ter outras oportunidades, né? A Havana fez 500 anos no dia 16 de novembro do ano passado. Eu fui a Cuba diversas vezes num curto espaço de tempo e realmente eu vi a Havana muito linda. Havana significa la bella mujer, né? A linda, a bela mulher. E com essa questão do aniversário de Havana, quantos habitantes tem na ilha? Tem mais ou menos 4 milhões, tá? Alguém perguntou. A gente vai falar mais durante, tá bom? Havana, então, fez 500 anos no ano passado e a fachada dos edifícios históricos foi restaurada, né? Pelo governo. O governo investiu bastante, principalmente por causa dessa questão do aniversário da cidade. E essa foto que passou é a foto dentro do Capitólio, que é aquele prédio que parece a Casa Blanca, né? Que está bem no coração de Habana Berra, do centro de Havana, o centro antigo, e hoje está aberto à visitação. Tá? Foi, antigamente, pré-revolução, sede do governo,
Com a Revolução, tornou-se um lugar para eventos, reuniões, mas não mais sede do governo, tá? A sede do governo foi transferida para outro lugar de Havana. Vamos falar um pouquinho de como chegar, né? O que precisa também, que é importante vocês terem esse conceito. Então, visto precisa, quase todo mundo precisa de visto para ir para Cuba, mas o visto é mais como uma taxa, ou seja, qualquer pessoa consegue, assim, brasileiro, então não tem problema. Hoje, por enquanto, não temos problema com Cuba, quem sabe em breve vamos ter, mas por enquanto não temos problema, tá? Como é que funciona o visto? Dá para tirar no consulado de São Paulo, de Cuba, ou no consulado de Brasília, tá? Nessas duas cidades existe consulado. Só que é muito mais caro, muito mais burocrático, tem que preencher formulários, e com passaporte, ou seja, não é o que os nossos clientes fazem. O que a gente vai indicar é que o cliente compre no próprio dia do embarque, não precise antes também, bobagem, com a Copa Airlines, que é a rota que 99% das pessoas vão utilizar. Então, vocês vão sair, por exemplo, de São Paulo, de Rio, de Porto Alegre, várias cidades, né? Antes da pandemia, tinham voos para o Panamá com a Copa e acreditamos que vai seguir. Então, você vai pegar, por exemplo, São Paulo, Panamá com a Copa. Você pode comprar esse visto no aeroporto de Guarulhos, no guichezinho, lá onde você vai despachar suas malas e fazer seu check-in, pedir pelo visto, e é $20 convertidos em reais ao câmbio que a Copa estipular. Eles vão te falar lá o valor um dia e você tem que entregar cash. Não pode ser cartão de crédito, eles te dão um troco, não tem problema. Eu, na verdade, quando fui, eu nunca comprei no Brasil, porque às vezes as pessoas da Copa são meio desinformadas e o visto não fica com elas ali na mão, porque é dinheiro, né? Visto vale dinheiro, logo ele é dinheiro. Então ele fica numa salinha fechada, às vezes a pessoa ali é nova, sabe como é, não sabe o que é isso. Então, na verdade, eu nem compro aqui, eu sempre comprei no Panamá, porque aí sim as pessoas lá são bem informadas, porque afinal você vai comprar na porta de embarque lá no aeroporto do Panamá para Havana. Então você não tem que ficar procurando absolutamente nada no aeroporto. Você vai para sua portinha de embarque, vai estar escrito no seu bilhete. Lá vão ter as pessoas da Copa, eles não deixam você embarcar sem o visto. Mesmo se você esquecer, eles têm que olhar o seu visto e o seu passaporte. Então, aquela pessoa, né, distraída, não tem problema, vai chegar lá, a pessoa te vende o visto na hora. É um cartãozinho, gente, é ridículo. É por isso que eu falo que é mais uma taxa. Eles não vão olhar nada, só o seu passaporte, sua nacionalidade, porque se você for nacional de uma ilhota do Caribe pobre, eles não cobram essa taxa do visto. Né? Você vai sem nada e não precisa, mas é raras, são poucas exceções, Trinidad e Tobago, esses países bem pobres, tá? Da América Central. Então, você dá os $20 em cash e eles te entregam um cartãozinho, ou seja, 2 segundos você está com o seu bichinho na mão e você mesmo preenche com o seu nome, número do passaporte e a data. Bem simples, só pede isso também, qualquer pessoa preenche. E aí, quando você chega em Havana, é só mostrar, tá bom? Companhias aéreas, como eu falei, Copa Airlines disparado, que a gente mais utiliza. Via Estados Unidos também tem muita confusão por causa do embargo. Eu vou falar já do embargo, tá? Nós não recomendamos o brasileiro ir via Estados Unidos, porque se vocês forem via Estados Unidos, além de ser uma rota muito mais longa, vocês vão passar pela mesma restrição que o americano passa. Para que ter esse estresse, não é mesmo? Quem tem problema com Cuba, pelo menos isso é o que perdura ainda hoje, é os Estados Unidos, por causa do embargo. Então, os Estados Unidos impõem restrições, ele não deixa os cidadãos dele ir para Cuba, fazer turismo. Então, se você cismar de ir para os Estados Unidos, você vai ser tratado da mesma maneira. O que diz a regra hoje? Você vai receber um formulário da companhia aérea lá e o visto, inclusive, é mais caro, porque a companhia vende também, as companhias americanas, United, Delta, todas elas vendem ali no dia. Mas é muito mais caro, ao invés de custar $20, vai custar uns 50, 60. E aí você vai receber um formulário com 13 motivos de você estar indo para os Estados Unidos e uma delas está lá bem grande, turismo, tourist. Se você for lá e assinar lá turismo, você não vai poder embarcar, você esquecer. Você pode pôr qualquer outra coisa, ou seja, você vai ter que mentir, né? Então não é algo legal. E você, teoricamente, também não vai poder ficar em hotéis, você vai ter que ficar em casas particulares. Eu vou falar das casas já também. Então, é claro que é uma burocracia, um estresse que a gente não quer que vocês, sendo brasileiro, tenham. Então, para que ir para os Estados Unidos? Então, vamos via Copa, Panamá, bonitinho, vistinho com a Copa, sem estresse. Moeda também tem muito... precisa da vacina da febre amarela, que não está aqui, mas precisa, né? Vocês sabem, Caribe sempre precisa. É obrigatório mostrar o certificado. E moeda, gente, qualquer moeda forte.
Pode ser dólar também. O dólar você perde um pouquinho numa taxa, mas é tão pouco. $1 vale 0,85 centavos de cookie, que é o seu C, que é a moeda do estrangeiro. Então, você vai chegar com dólar no hotel para fazer a troca, eles vão te dar 0,85 dessa moeda de estrangeiro, que é o seu C, o cookie, tá? Se você chegar com €1, eles vão te dar um seu C. Como o euro é sempre mais forte do que o dólar frente ao real, por isso que eu digo que tanto faz, tá? 2, 3% você vai perder, não é grande coisa. Mas, se você estiver indo para Cuba e quiser comprar moeda para essa viagem, estando no Brasil, eu recomendo comprar euro, tá? Melhor época, claro, o Caribe é sempre igual, novembro a março, que é quando não faz tanto calor e não tem tanta chuva, tá bom? Vamos avançar. Cuba é sim para todos, e aqui a gente vai falar de algumas opções de alto padrão, porque Cuba a gente associa muita pobreza, né? Pela propaganda que é feita aqui também. E então, realmente, se a gente for para um hotel 3 estrelas em Cuba, é complicado. Higiene, não é por culpa dos cubanos que eles não são higiênicos, é que falta produto de limpeza. E 3 estrelas é mais mochileiro que vai ficar mesmo. Então, a gente vai vender no mínimo 4. E aqui a gente vai dar enfoque bastante nessa pequena explanação sobre casas particulares de luxo, que são hotéis boutique, só que não são administrados pelo governo, tá bom? Vamos aí falar um pouco de história agora, explicar um pouquinho a Revolução, tá? Essa frase do Che é bem emblemática e tem muito a ver com o momento que a gente está passando, né? Essa foto super emblemática também. Então, não se vive celebrando as vitórias, mas sim superando as derrotas. E aqui eu vou explicar, vou falar um pouquinho da Revolução e vou explicar o que define essa ilha, né? Tudo, o que passa. Por que Cuba é desse jeito? Por causa dessa relação Estados Unidos-Cuba, que a gente sabe que é muito complicado historicamente, né? Vou explicar brevemente os principais pontos da Revolução para vocês e o que é o embargo, tá bom? Bom, Cuba, antes da Revolução, era governada por um ditador, que era o Fulgêncio Batista, né? Que foi colocado no poder pelos Estados Unidos. Então, estava naquele contexto de Guerra Fria, pós-Segunda Guerra, e os Estados Unidos colocou vários ditadores, fantoches que ele patrocinava, vendia armas, aquela coisa que aconteceu no Brasil também. Então, nesse momento, tínhamos o Fulgêncio lá, e o que era Cuba? Cuba é a maior ilha do Caribe, é gigante a ilha de Cuba. Se compara com a República Dominicana, com Jamaica, a ilha de Cuba é 4, 5 vezes maior, tá? É muito grande mesmo. E Cuba, no final do século XIX, produzia 60% do açúcar mundial. Só para vocês terem uma ideia. O Brasil ficava para trás. O nosso Nordeste, gigante, monocultor de açúcar praticamente naquele momento, só isso que fazia. Mas naquele momento o Brasil já voltava os olhos para o café e Cuba passou, né? Então, 60% do açúcar do mundo vinha da ilha de Cuba. E era o quê? Grandes latifúndios, muitos improdutivos, na mão de estrangeiros. Então, tinha muito norte-americano em Cuba e muito europeu também, claro, porque Cuba, obviamente, fala espanhol porque foi dominada pelos espanhóis. Consegue independência, né? Com José Martí, que é o mártir mesmo da Revolução, contra os espanhóis, né, da Guerra de Independência, que foi, curiosamente, uma guerra de independência que os Estados Unidos ajudou Cuba a se tornar independente, claro, porque ele queria se tornar dono da ilha, e se tornou efetivamente, de fato, durante um breve período de uns 3 anos após a independência do domínio espanhol, tá? Então, era isso. Depois, os Estados Unidos largou, mas continuou sendo dono da ilha, né? Sem ter tropas, fez a base de Guantánamo, que até hoje está lá com americanos, mas ela continuou explorando e era a terra dos ítalo-americanos, né? Dos mafiosos americanos. Se vocês assistirem Poderoso Chefão, vai aparecer Havana em vários momentos do filme. O Hotel Nacional, que é o hotel ícone de Cuba, aquele orgulho cubano, que é o único hotel que é administrado 100% pelo governo cubano hoje em dia, o Nacional, que está numa localização super privilegiada, mas o hotel muito detonado, a gente realmente não vai nunca colocar o cliente lá dentro, porque eles só reformam a suíte presidencial, que é onde recebe as autoridades, os chefes de Estado, tá? Mas então, Cuba era isso, era prostituição, era jogos, né? Curiosidade também, Las Vegas só se constrói depois da Revolução.
Então, com a Revolução, gente, que a Revolução foi feita com apoio popular, isso é muito importante, né? São raras as revoluções que foi feita mesmo com a maioria da população apoiando. População analfabeta, pobre, que vivia em regime de servidão, alguns brancos, inclusive, não só os negros, tá? Viviam assim em regime de praticamente escravos, com castigos físicos, sem nenhuma lei trabalhista, nada. Aquela coisa que era o Brasil também na época. Todas as Américas, né, recém-independentes eram da mesma forma. As elites, grande maioria estrangeira ou descendentes de estrangeiros que dominavam e acabou. Ninguém tinha educação, não tinha, né, saúde, nada. Morria aos 40 anos, aquilo lá. E o Fidel Castro, ele era, claro, privilegiado dentro de Cuba, ele era um cubano, mas de uma classe privilegiada, mas revoltou com aquilo, era muito jovem na época, 20 e pouquinhos anos. E o Fulgêncio mandou ele embora. Então, ele se refugia no México, e no México ele conhece o Che Guevara, numa casa de uma amiga mexicana em comum. Eles não se conheciam, então foi um acaso. E a gente sabe que o Che já tinha feito aquela volta, né, de motocicleta, La Poderosa, né, pela América Latina e já tinha um ideal revolucionário muito forte dentro dele. O Che realmente é o revolucionário, né? Assim, a gente pode criticar muitas coisas que aconteceram, tem muitas lendas e não lendas de realmente crimes que ele cometeu, mas ele era um cara que era um revolucionário sem sombra de dúvida, né? Enfim, eles vêm para Cuba e o Fidel já era amigo do Camilo Cienfuegos, porque a revolução é feita com essas três personalidades, o Camilo Cienfuegos, o Che Guevara e o Fidel. Camilo Cienfuegos também cubano. Então, eles entram por Serra Maestra, pelo leste, vão subindo com rádio amador, rádio pirata, vão chamando as pessoas para entrar na Revolução, com poucas armas, e vão indo e fazem a Revolução. Na virada de 58 para 59, então se põe a data como 1º de janeiro de 59. A batalha final da Revolução ocorre num lugar, uma cidade chamada Santa Clara, que é a cidade mais revolucionária de todas, né? Santa Clara, inclusive os restos mortais do Che estão lá, tem um memorial e um museu em homenagem a ele. Por quê? Porque ali o Che Guevara, junto com os homens, o seu exército ali de cubanos, carrilha um trem na mão, e esse trem ia levar armas e comida para o exército do Fulgêncio. Aí já tinha perdido outras batalhas, o Fulgêncio literalmente foge para os Estados Unidos e morre bem velhinho, tá? Aí, o que aconteceu? Quando se deu a Revolução, o que aconteceu com esses empresários, proprietários de terra norte-americanos? Existe, inclusive, um passeio que a gente faz para a fábrica de chocolate Hershey's, que tinha lá em Cuba na época, né? As pessoas ficam bravas porque elas têm que fugir e perdem a propriedade que eles tinham ali, que também não sabe muito bem como eles conseguiram aqueles títulos de propriedade, como no Brasil, que infelizmente até hoje acontece, né? Grilagem, chega lá, vai e acabou a FCR que é deles, né? E então o que é o embargo? O embargo começou desde 62, ele está aí, o embargo. O embargo o governo americano não quer que as empresas, na teoria, tá? O embargo o governo americano não quer que as empresas americanas façam comércio com Cuba, porque ele não quer que o dólar entre em Cuba, não quer dar dinheiro para Cuba, porque Cuba expulsou esses americanos e não deu indenização, tá? Assim, pouquíssimas palavras, o embargo é isso. Só que o embargo, na teoria, não é isso. Eu represento um cliente em Cuba que organiza viagens, por isso que eu fui para Cuba e estou falando de Cuba aqui para vocês, e nós temos $20 bloqueados pelo embargo. Mas por quê, Carol? O meu cliente não tem conta só em Cuba, né? Inclusive, a gente tem uma conta nos Estados Unidos, porque nós temos um escritório lá. Então, o operador brasileiro fez o pagamento para uma conta nos Estados Unidos. Infelizmente, mencionou Cuba no formulário de pagamento e esse dinheiro ficou bloqueado e acabou. Eles não devolvem, tá? Então, na prática, o embargo ele prejudica todo o comércio internacional com a ilha de Cuba. Então, é muito grave. Por isso que agora, falando na pandemia, Cuba tem pouquíssimos casos, mas não abre ainda a ilha, porque eles têm muito medo, porque eles têm pouquíssimos respiradores, inclusive os Estados Unidos também sequestrou, né, uma doação que a China tinha feito para eles. Então, eles não têm como fazer manufaturados, porque quase não tem fábrica em Cuba.
Só para vocês entenderem um pouquinho da problemática. Hoje, somente 3 países são contra o embargo. Desculpa. Hoje, somente 3 países são a favor do embargo, ou seja, estão do lado dos Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, é um deles, Israel e o nosso querido Brasil, tá bom? Só esses 3 estão a favor que o embargo siga. Todos os outros países da ONU são contra, tá? Porque eles entendem que prejudica, porque é verdade, eu acabei de citar um exemplo, foi um pagamento feito para o meu cliente lá nos Estados Unidos e ficou bloqueado o dinheiro. E a gente teve que fazer a viagem sem receber e não vamos receber. Então, isso é embargo, espero ter ficado claro. O embargo, ao longo de todos esses anos, ele sempre ficou indo e voltando, né? E o Obama, nos 8 anos, né, do governo Obama, o embargo ficou muito mais tranquilo com os democratas, né? Então, começou a subir muito hotel. Então, hoje, por exemplo, tem muito hotel de altíssimo padrão. Por quê? Durante o governo Obama foi muito americano para ele, não tinha hotel. Então, as restrições ficaram muito menores naquele momento, tá? Agora, o que aconteceu de 59 a 89? Tem um blog que depois, no QR Code lá que apareceu no início, mas vai aparecer também mais para o fim da apresentação, mas é o site da minha empresa, que é donetwork.com.br, e aí tem /blog, tem um blog lá dentro. Eu tenho um artigo que eu explico esses 30 anos, né, de 59 a 89. No início, o que aconteceu? Dizem, tá, gente? Aí também não dá para ter certeza. Que o Che Guevara, enfim, não queria, né, o Fidel, eles não queriam se alinhar à União Soviética, eles queriam uma revolução comunista independente. Mas com o embargo, eles foram obrigados a se aliar ao principal inimigo dos Estados Unidos. Então, o tiro saiu pela culatra dos americanos naquele contexto de Guerra Fria, tá? Durante esses 30 anos, foi ótimo viver em Cuba. Tinha comida, Cuba vendia açúcar e, em troca, recebia petróleo, gás da Rússia, né, da União Soviética, ou seja, uma troca excelente para a ilha. Mas, quando cai o muro, em 89, as pessoas começam a passar fome mesmo. E aí o Fidel é obrigado a abrir um pouco a economia. Então, ele abre para o turismo internacional, tá bom? Em 89. E chama as cadeias hoteleiras para vir a Cuba e ele fala, o turismo vai salvar Cuba. E salva mesmo, né? O turismo emprega muito, a gente sabe disso. E os hotéis sempre dividem os lucros, claro, com o governo cubano, porque não tem propriedade privada em Cuba, né? Hoje tem como ter, mas é bem difícil. Assim, mas um cubano consegue título de propriedade. Então, obviamente, o turismo é muito importante, o comunismo impacta a sociedade, todo mundo praticamente ainda trabalha para o governo, mas o Fidel permitiu alguns negócios privados também serem feitos a partir desse momento. Tá? E a gente vai falar de algum deles também. Bom, Brasil e Cuba têm uma péssima relação hoje, devido ao governo atual, principalmente. Nós exportávamos muito frango para Cuba, mesmo correndo riscos aí com essa questão do embargo. Hoje não exportamos mais, logo somente nos hotéis o cliente acha frango, por exemplo, né? Bom, o país que mais faz comércio com Cuba é Canadá. E o panorama atual em Cuba, né, é bem complicado por causa da pandemia, obviamente, mas o cubano é um povo muito resiliente, já passou por muitos problemas, muitas dificuldades. No final do treinamento eu vou falar de alguns filmes para vocês assistirem também. Gente, eu vou explicar a história dessa foto, que sem dúvida é a foto mais marcante de alguém do mundo, né? Eu não acredito que nem a Marilyn Monroe passa, eu acho, essa foto, porque a Marilyn tem várias fotos, né? Mas essa é a foto mais icônica do Che Guevara. Eu vou contar como ela foi tirada. Ela foi tirada em 61, 62, por um fotógrafo francês, quando a Simone de Beauvoir foi à ilha de Cuba. Ninguém conhecia o Che internacionalmente. Claro, na ilha ele já era conhecido, porque foi um dos líderes da Revolução. Mas ninguém conhecia esse cara fora ele não tinha ido para a ONU para fazer aqueles discursos, ninguém o conhecia. E esse fotógrafo francês tira a foto dele, não revela. Somente depois que o Che Guevara é assassinado na Bolívia, né? Porque ele vira ministro de Indústria, Comércio, Economia lá em Cuba, tipo o ministro da Fazenda, né? E ele, depois de alguns anos, se aborrece porque ele era um guerrilheiro, né? Ele era um revolucionário que gostava da guerrilha e queria espalhar esse ideal revolucionário. Então ele vai para a África, ele abandona a mesma ilha, diz que não voltará mais. Tem uma carta dele no memorial lá de Santa Clara, esculpida em vários metros, enfim, né, fizeram as letras da carta dele, que
explica por que ele está saindo da ilha, mas ele não queria ser um burocrata, queria espalhar esse ideal, então ele vai para a África, se desilude, né, com as ditaduras africanas terríveis, que a gente sabe como são até hoje, infelizmente. E aí se decepciona, volta para Cuba brevemente, disfarçado. Não sei se era o orgulho, né, mas enfim. E aí ele vai para a Bolívia, onde ele morre, assassinado, dizem, a mando da CIA, né, e fazem horrores com o corpo dele. Você até tem foto disso na internet também, infelizmente, mas a foto, sem dúvida, que marca o Che Guevara é essa, que vem a público justamente o fotógrafo, acho que fica condoído, né, com aquelas imagens, e ele revela e põe essa foto para o mundo. Então, essa é a foto que conhece o Che Guevara, né? Bom, agora história foi isso, esse breve panorama. É importante falar sobre essas questões para que vocês entendam um pouquinho mais o destino também, e desmistifiquem alguns mitos mesmo que estão na cabeça das pessoas, nem por culpa de vocês, muito por propaganda mesmo que existe. Bom, o pessoal da Freeway tem alguns roteiros que a gente mandou para eles, e um dos roteiros, ele vai fazer o seguinte: vocês vão ficar em Havana umas 3 noites, tá? Havana eu acho super legal, se possível, ficar 4. Esses roteirinhos que a gente manda é uma referência, vocês podem, claro, sempre pedir para a Freeway, eu quero ficar 4, eu gostei do que a Carol falou, não tem problema, a gente põe 4, né? Então, 3 a 4 noites em Havana. E aí, sai de Havana, depois na terceira, quarto dia, sai de Havana de manhãzinha, vem para Cienfuegos, faz uma parada, depois vocês vão ver a imagem dessas cidades, tá? 2 horinhas de carro, desde Cienfuegos, a gente põe motorista, guia, tudo bonitinho para vocês. Aí vocês vão para Trinidad, mais 3 horinhas, que é uma cidade lindíssima também da época colonial, dos engenhos de açúcar, bem paradinha no tempo, aí fica lá 2 noites. Volta para Santa Clara, aqui, aí vocês vêm para Santa Clara, por exemplo, para parar no Memorial do Che, e podem finalizar com Varadeiro. Varadeiro está nessa província aqui, está nessa região de Matanzas, tá? Tem uns roteiros também que a gente colocou, passeio para Pinar del Rio, Vinhales, que é bem legal também. Essa zona de Pinar del Rio, Vinhales, é a zona agrícola, cinturão verde de Cuba, por assim dizer, e ela é muito icônica, principalmente pela questão do tabaco. Aí se produz o melhor tabaco do mundo, tá? Olha só, gente, Gran Caimão, o tamanho, só vocês verem como é grande, né? Bom, cliente que gostar, vamos supor, eu gosto da história, eu quero ficar mais tempo, porque esse é um roteirinho de uma semana, né? Não tem problema, legal, a gente pode fazer um roteiro mais longo, a gente gosta de fazer. Aí vocês vão entrar para um outro aeroporto aqui, que chama Holguín, por exemplo, com a Copa também, ou seja, vai fazer Panamá Holguín, e a gente vai fazer um roteirinho subindo de carro. Gente, tem 11 aeroportos na ilha de Cuba, mas a gente vai trabalhar sempre com os internacionais, ou seja, a gente vai do Panamá trazer vocês, por exemplo, para um desses aeroportos internacionais, e dentro da ilha vocês vão fazer o deslocamento de carro, de bicicleta elétrica ou de Harley Davidson. Ou também temos uma opção de um catamarã de luxo. Mas não de voos domésticos, porque os voos domésticos cancelam demais. De novo, o embargo, não tem quase peça, o pessoal sequestra as peças que chegam, é complicado. Então, não dá para colocar vocês no voo que vai ter mais de 50% de chance de cancelar e deixar vocês na mão, tá bom? E por isso que a gente faz uns roteirinhos todos de carro bonitinho. Essa região do Caribe é linda, porque aqui é Atlântico, tá, gente? Aqui é Caribe. Tem caios, né, que são ilhotas lindíssimos, mas, de novo, a gente tem essa questão de só conseguir chegar de avião, e o que a gente não vai indicar para vocês por causa do cancelamento. Que os aviões são muito velhos também, sabe? Até uma questão de segurança, assim, é complicado. Mas tem uma opção de você explorar eles de barco, que eu vou falar já já, tá bom? Havana, algumas imagens para vocês verem, né? Essa foto do Che, de novo, está aí reproduzida, essa La Vitória sempre, que era uma frase que ele falava, e esse era o prédio que ele trabalhava como ministro, tá? E, obviamente, isso foi feito depois da morte dele, porque é aquela foto, né? Foi revelada depois. Essa praça chamava Praça Cívica. Tem bem no centro dela, uma escultura também em homenagem ao José Martí, aquele mártir da independência contra os espanhóis, que os revolucionários que puseram, tá? Então, aí era a Praça Cívica, mudou, hoje é a Praça da Revolução.
Aqui é o Capitólio, ó, vocês veem, ó, ele está reformado. Isso aqui é uma foto novíssima, que você vê que a cúpula está dourada, são folhas de ouro vindos da Rússia. Claro, ainda eles têm bastante alinhamento ideológico aí, tem bastante relação os dois países, né? Porque a Rússia quer sempre cutucar os Estados Unidos também. Nunca perdemos a oportunidade, né? Bom, Cienfuegos, olha só, vocês veem o mar aí, é uma cidade portuária, né? Então, dessa cidade sai um barco de luxo, muito bacana, que eu vou mostrar para vocês já já. Então, você pode pegar esse barco, você sai de Havana, 2 horas, chega aí, pega o barco, por exemplo, e aí vai para os caios do Caribe. Aí é um teatro, é o principal atrativo de Cienfuegos, que é um teatro que foi construído por um senhor que amava arte, pela família dele depois que ele faleceu na França. E Cienfuegos foi uma cidade colonizada pelos franceses por um breve período de tempo, tá? A praia não é muito bonita, não, é uma cidade portuária, mas, enfim, também tem uns ares, assim, venta bastante, né? Há algumas imagens de Trinidad, que é uma cidade colonial, tanto Cienfuegos como Trinidad são Unesco, desde da década de 80, tá? Então, aí é o casario típico espanhol, muito charmosa a cidade, bem paradinha no tempo, bem conservada. Sempre tem, claro, essas ruazinhas de paralelepípedo, né? Isso aí desde a época colonial. Tem muitos morros também. Aqui dá para o cliente, se quiser, os mais aventureiros, tem museus, né? Ele vai visitar museus, as bordadeiras aqui são muito tradicionais, mas também tem parques naturais para o cliente caminhar, com cachoeira dentro. Aí, se o cliente quiser fazer essa parte de natureza, é legal um dia a mais, ficar 3 noites. Tem tirolesa, né, para quem curte aventura. E tem uma praia, que é a Praia de Halcón, que não é muito bela também, como o mar, a costa do Atlântico mesmo, ali perto de Varadeiro, os caios do norte, ou, claro, o Caribe, mas também é uma praia agradável. Aí algumas imagens de Santa Clara, que é muito bonitinha Santa Clara também. A gente só geralmente não coloca o cliente para dormir em Santa Clara, porque não tem hotel assim acima de 3 estrelas. E aí volta naquilo que eu falei, que é bem complicado vocês ficarem no hotel que não seja no mínimo 4, tá? Então a gente faz só a parada, até porque o mais interessante mesmo da cidade é vocês visitarem o museu e o Memorial do Che Guevara. Lembra que eu falei que aqui foi o triunfo da Revolução, né? Esse termo é o que eles utilizam lá em Cuba. E aqui, gente, foi construído esse memorial somente na década de 90. O Che Guevara ele foi enterrado numa vala comum, junto com os outros revolucionários bolivianos quando ele foi assassinado. Então, isso aqui foi construído só na década de 90. Foram forenses, né, médicos forenses cubanos, identificaram os restos dele e trouxeram para cá. Olha Vinhares, que gracinha também. Vocês veem que esse conjunto de montanhas, para quem é agente de viagem, ou de repente para quem já foi, parece muito o conjunto de montanhas que a gente vê na Indochina, né? Em Halong Bay, Vietnã. E é isso mesmo, é muito parecido. Esse fog, lá também, Halong Bay tem essa questão. E aqui, claro, você vai ver o pessoal fazendo charuto manualmente, que a grande maioria dos charutos cubanos são feitos à mão, tá? Então, ela é muito bacana para quem tem criança também, eu acho legal. Não é só para quem gosta de charuto, né? Para quem quer ir para um lugar mais bucólico, aí, diferente, né? Varadeira é muito linda também, é 2 horas de Havana só, por isso que é a praia é mais vendida. E aqui tem os melhores hotéis de praia de Cuba, então é por isso que a gente recomenda bastante Varadeiro, porque dá para ir de carro e ter os melhores hotéis. Bom, as casas particulares, gente, um produto único de Cuba, sem sombra de dúvida, tem tudo a ver com Cuba. É para aquele cliente que quer uma hospedagem com personalidade. E, de novo, gente, as casas particulares são hotéis boutiques, tá? A gente só não pode chamar, assim, na nossa divulgação, as próprias casas por lá, hotel, vocês vão ver alguns nomes que vão aparecer, porque se tiver a palavra hotel, o governo cubano entra na jogada e vai impor as regras deles e vai levar uma grande parte do lucro. Então, eles chamam de casas particulares. Só que, por que são hotéis? Gente, tem o seu toalete privado, tem serviço de quarto, tem café da manhã à la carte, tem tudo que um hotel boutique tem, tá bom? E todo o charme dos anos 50, dos 40. Geralmente, essas casas, elas remetem, né, para esse momento da história pré-revolucionária. A grande maioria das casas, as casas de luxo, assim, lindas, como vocês vão ver já mais opções, inclusive, elas estão em Havana. As melhores casas. E elas estão geralmente nesse bairro aí, Nuevo Vedado. É um bairro que está perto daquela Praça da Revolução, que está a carona do Che Guevara.
E de carro, 10 minutos para Banaberra. Gente, não existe trânsito em Cuba, não tem quase carro. Né? É muito difícil entrar carro em Cuba. Quem consegue trazer isso com segurança é só o governo cubano mesmo. E são para as empresas de locação de carro, basicamente. Né? Cubano não pode comprar um carro em Cuba nunca, é muito caro. Um carro médio, que aqui custa uns 40 mil reais, lá vai custar uns 70, 80 mil dólares. Então, assim, é totalmente inviável, tá? Mas, enfim, essas casas geralmente são administradas por estrangeiros ou cubanos ricos, que têm passaporte, que conseguem sair mais fácil de Cuba. Gente, uma coisa também que existe um certo mito. Com a abertura econômica do Fidel, né, e que depois o Raul amplificou, os cubanos podem sim sair de Cuba, tá, gente? O pessoal faz muita confusão com isso também, fala que tá preso, que é escravo, né? Principalmente nas épocas das eleições, cada história que a gente via, não é assim. O que acontece é que, claro, é muito caro o cubano conseguir sair. E o que acontece, por exemplo, eu já tentei trazer uma cubana para visitar, que é casada com o meu cliente lá, que é alemão, mas eu estando no Brasil, eu precisaria pegar meus extratos bancários, isso é regra do Brasil, tá? Mandar para Brasília, tudo autentificado, sei lá o quê, preencher formulários mais formulários, para comprovar que eu tenho dinheiro, por exemplo, para mantê-la, mesmo que eu não vou mantê-la, que ela está vindo com o marido dela, umas coisas absurdas. Isso a maioria dos países fazem, né? Porque eles acham que o cubano vai ficar ilegal, porque realmente teve muitos que estão ilegal, a gente sabe, né, ali do Havana, nos Estados Unidos, enfim. Mas é importante esclarecer essas confusões que existem. Bom, Casa Buena Vista, a gente está em Cienfuegos, olha que legal, uma opção muito legal para quem quer dormir em Cienfuegos, quem tem mais tempo, aí sim a gente põe para dormir lá, e é a melhor opção de hospedagem, não é hotel em Cienfuegos, é essa casa particular. São só 6 quartos, bem linda, eu conheci a casa, é um casal, a moça é cubana e o marido é espanhol. E é muita arte espanhola, inclusive, não só cubana, e uma graça, são tipo loftzinhos os quartos, é bem bacana. El Candil, que é também entre novo e novo vedado, também vocês veem que as casas são pequenas, vocês não precisam fechar a casa inteira, tá, gente? Vocês podem alugar só um quarto de vocês, de novo, é um hotel boutique, vocês não precisam locar a casa inteira. Só um quarto e dividir com outras pessoas. Essa La Reserva Vedada é lindíssima também, 8 quartos, é um pouquinho maior, cada quarto é de um jeito que cada arquiteto fez uma decoração. Casa Delírio está em Trinidade, é mais rústico, porque a Trinidade tem esse ar de fazenda, né? Óleo é a minha preferida em Havana. Olha que linda que é a Casa Óleo. Tem muita arte, é de um artista. Essas fotos que você vê na parede é de um artista que é muito famoso em Cuba, que é um cubano, que na fábrica de arte cubana, por exemplo, que é uma grande fábrica que obviamente quebrou na década de 90 com a crise, com a perda de aporte de ajuda econômica da União Soviética. Lá ele tem uma exposição, enfim, ele é bem famoso. La Cassona é a melhor casa de Trinidad. Então, aquele cliente que quer uma experiência maravilhosa, vocês que querem, viajar para Cuba em grande estilo, gostou do conceito das casas, essa é a casa que a gente vai tentar vender para vocês. Bem concorrida, é claro, porque é a melhor. São só 8 quartos, mas é lindíssima também. Malecon é a Avenida Beira-Mar, né? Ali tudo acontecia e tudo ainda acontece em Cuba. Pescador, criança brincando, pessoal paquerando, prostitutas também. Prostituição é um meio de ganhar um dinheiro extra em Cuba, infelizmente. Muitos estrangeiros vão lá para isso, como aqui no Brasil. E são só 5 quartos nessa casa também, lindíssima. Para quem gosta de selos, deve ter algum agente de viagens aqui. Os clientes em si não dão muita bola para selo, é a gente que senta muito, né, nisso. Passeio 206 é um Small Luxury Hotels of the World, tá? Então, tá vendo? É uma casa particular, mas como eu falei, vocês têm que encarar esse produto como um hotel boutique, né? Sem dúvida, a casa mais top de particular, acho que de toda a ilha, é essa aí, Lomas del Ángel, né? A espada não, as costas do anjo, né? O lomo, enfim. Que está em Habana-Berra mesmo, ou seja, isso aqui está em Habana-Berra, são só 2 quartos, ou seja, super exclusiva, mas, de novo, vocês não são obrigados a comprar os 2 quartos. Gente, essas casas têm recepção, tem tudo, tá? Tem o pessoal uniformizado. Por favor, entendam bem o conceito, porque às vezes eu explico nesses treinamentos, as pessoas ainda têm dúvida.
Por isso que eu bato na tecla e peço que vocês estejam prestando 100% de atenção, sem olhar e-mail, sem olhar celular, para ficar aí esses minutinhos, entender mesmo Cuba, né? Mas é lindíssima a casa, enfim, tá em Habana Berra e super bacana. Lembra que eu falei que ia falar de um barco, né? Esse é o barco, gente, olha. Esse barco dá para vocês fazerem charter, ou vocês de novo, igual as casas particulares, hotéis boutiques, dividir com outras pessoas. Máximo 14 pessoas. E esse barco, ele sai do Porto de Cienfuegos, aquela cidade que eu falei, né, que tem o porto, que é 2 horas de Havana, e aí você faz um roteiro de 8 dias pelos cais lindíssimos de Cuba. Gente, um super produto, não é muito caro. Claro, tem variação de preço, né, dependendo da semana que o cliente for. Ele só sai na alta temporada, acho que é de novembro a abril, novembro a março. A partir de $2.700, tá? A partir de, por pessoa em cabine dupla, full board, sem as bebidas, tem 3 pessoas trabalhando a bordo no barco. E se você fretar, você pode até mudar um pouco a rota ali com o teu comandante. É super legal esse produto, tá bom? Mais fotos para vocês. Olha só que lindo os caios. Isso é um exemplo de um caio. Mas, gente, o mar de Cuba, o mar caribenho de Cuba é muito preservado. E Caio Largo, que todo mundo fala, esse barco vai para Caio Largo também. Esse aqui é uma opção de um barco menor que também tem, mas não tão luxuoso, tá? Esse que é chamado aí Bali. O Caio Largo você nada com tubarões, gente. De tão equilibrado ecologicamente, eles não te atacam. Tem macaquinhos. É muito lindo. Muito lindo. Eu super acho que tem que visitar. Tem que fazer esse barco. Tem que fazer esse barco. Imagina que lindo. Você faz Havana. Vai para Cienfuegos. Pega o barco. Ou vai, eu nem faria isso. Eu faria Havana, Cienfuegos, Trinidad. Faria, sim, 2 noites em Trinidad, que eu acho que é muito legal Trinidad, para vocês verem essa cidade musical, engenho de açúcar, ver essa história, rendedeiras, né? Ver essa questão toda, artesanato. Aí eu voltaria para Cienfuegos, aí vocês podem fazer um full day para o Memorial do Che, também está perto de Trinidad, né? Então, 2, 3 noites em Trinidad, aí volta para Cienfuegos para pegar o barco. Faz todos os cais do Caribe e volta para Havana. Gente, vocês vão ver o melhor, mais top, mais tchan de Cuba. Mas para quem não prefere movimentar-se pela ilha de outra forma, a gente tem e-bikes também. A gente tem umas 100 e-bikes da Caribbean Tours, né, meu cliente. E são 13 dias de e-bike fazendo esse passeio do Ocidente ao Centro. Então, é um passeio bem longo, mas passando basicamente pelo que eu falei já para vocês. Mais alguns outros pontos, Baía de los Cochinos, que até num dos roteiros que eu mandei para Freeway sem e-bike tem. Caio Santa Maria, que é um caio mais ao norte, muito parecido com Varadeiro, por isso que quando o cliente vai fazer rota de carro mais curtinha, a gente põe Varadeiro mesmo, que os hotéis são melhores. Mas enfim, essa é uma saída regular, ou seja, vocês fariam com outras pessoas. Se não, se vocês curtem bike, gostam disso, a gente sempre costuma colocar em Havana umas horinhas de e-bike também, no roteiro tradicional, tá bom? E a gente tem uma opção também de um full day para quem quer, eu acho super legal e-bike, gente. Não tem ninguém que não, só saber dirigir, só saber montar numa e-bike. Nunca dirigi uma e-bike, né, uma bicicleta elétrica, não tem problema. Nós temos uma pessoa na Caribbean Tours que vai junto com guia e te ensina a mexer, te dá uma aulinha, não tem, é super fácil, tá? Gente, olha só que legal também o que dá para fazer arte, né? Peraí, aqui. Dá para a gente visitar ateliês de arte e aqui é o Ariano e Úrsula, dá para fechar o ateliê de arte dele e fazer um jantar privado com intervenções de artistas. Muito legal esse programa. A gente vende quase em todos os programas nossos, tá? Fecha para o grupinho de vocês, para a família de vocês. Eles cozinham super bem, com os ingredientes que eles acham no dia. Claro, se tiver algum vegetariano, alguém com restrição, a gente passa. Mas não dá para saber muitos cardápios com antecedência, não, tá? Eles têm que se virar com o que eles encontram fresco no dia mesmo. Isso não só esses caras, os paladares também. A foto do meio é o Eduardo Guerra, que é um artista serigrafista super famoso em Cuba. A gente consegue na casa dele também conversar, tomar os morritos.
e aprender um pouquinho sobre a arte dele e comprar também a arte dele, né? Então, são só alguns exemplos. Dá para fazer aula de cerâmica, dá para fazer várias. Se o cliente gostar, a gente põe mais atividades. Olha só, tem também tuk-tuk, né? Aqueles parecido com o que tem na Índia, só que lá eles chamam cocotáxi. Então, a gente geralmente coloca também passeio de tuk-tuk por Havana, principalmente na alta temporada que não faz muito calor, porque na baixa temporada, que é quando faz bastante calor, eu acho meio enjoativo, porque fica aquele cheiro de gasolina, sabe? Ser muito perto do asfalto, muito quente, mas na alta é tranquilo. Aqui são as Harleys, gente. Existe essa opção que não é nossa, a gente terceiriza, mas de fazer um passeio pela ilha de Cuba de Harley Davidson. É o filho do Che Guevara que é dono dessa empresa. São Harleys super novas. A mais velha, dá até vergonha de dizer isso, é de 2017. E é um set city-in, que significa um tour regular, ou seja, vocês farão com outras pessoas também. Claro, se tiver alguém ouvindo aqui esse webinar e curtir muitas Harleys, dá para fazer também. É claro, uma saída privada para vocês, tá bom? Gente, o Julio também é um cara super engraçado. É um cubano que explica para os clientes por que ele parou de trabalhar para o governo cubano e abriu seu negócio privado aí na década de 90, nos 2000. Inclusive, ele foi para os Estados Unidos, conhece Obama, é um cara que fala, é super engraçado, piadista. É um programa que a gente sempre coloca, o pessoal adora o Julio. E aí você sai da oficina dele, porque ele é um cara que restaura carro, né? Como está escrito aí, ele é especialista em Chevrolet. Então lá já foi a Susan Sarandon, tem foto dela lá com o seu Cadillac azul, estilo Thelma e Louise, né? Então é muito legal. E aí você sai da oficina dele, desses carros antigos. Também dá para você dançar com artistas de manhã, a gente leva vocês para o Havana Queens, para que vocês dancem com os artistas, ou somente assistam uma apresentação descontraída de mix de danças latinas. Bem legal também esse programa. E aí a mulherada geralmente se solta mais, se diverte. E até os homens também costumam arriscar uns passos. Aula de como fazer o melhor mojito, cooking class. Gente, a gente trabalha tudo sob medida para vocês, tá bom? Aí fotos do... Aqui é o Raulito, que é um chefe de um paladar, que é o Paladar Grados, aquele de novo. Gente, o que é paladar? Paladar são restaurantes privados, que, de novo, permitiu-se quando o Obama, né? O Obama não, desculpa, quando o Fidel Castro abriu a economia. Então, a gente sempre coloca paladares, sem dúvida, na hora do almoço. E se o cliente quiser, tiver orçamento, ou já tiver tudo, quiser deixar tudo certinho, a gente põe à noite também. Gente, não se aceita cartão de crédito nos paladares, né? No Cuba, eu espero que todo mundo saiba, não é um destino de compras, de jeito nenhum. Você compra arte, você compra esse tipo de coisa. Então, se você for um paladar sem uma reserva pré-paga, através da Freeway, enfim, o que vai acontecer? Vocês vão ter que pagar lá, em dinheiro, tá? Em cookie, seu C, né? Não pode ser dólar também, não. Então, a gente sempre recomenda que vocês deixem pago e só paguem lá, sabe? Já deixe tudo no pacotinho mesmo, que a Freeway passar para vocês, porque tira da frente, entendeu? E lá vocês só paguem a bebida. E daí sim vai ter que pagar, tá? Essa foto é do Paladar Laguarida. Então, Laguarida é um dos paladares mais badalados de Cuba. A gente recomenda bastante para o jantar, principalmente. Aqui é uma foto interna. Aqui a Madonna já passou um aniversário, Beyoncé, Bruno Galhaço, os Obamas, tá? Então, assim, se come muito bem em Cuba. Nesses paladares são restaurantes privados, tá? Claro que tem os restaurantes estatais, mas aí a gente já não garante a qualidade da comida, então a gente não vende. Se vocês quiserem arriscar sozinho, à vontade, o guia sempre vai poder indicar os melhores, tá? Guias, a gente consegue guias falando português também. Mas a gente tem saidinhas regulares com guia falando espanhol, porque nosso mercado ainda não é tão forte para a gente fazer saídas falando português. Mas a gente tem 4 tours regulares falando espanhol também. Para quem não tem companhia ou gosta de viajar em grupo, existe essa opção. Claro, para 2020 a gente não acredita que vai sair, porque a gente ainda não tem data da reabertura de Cuba, então a gente não está puxando vendas, mas para 2021 é muito provável que a gente tenha de novo na alta temporada, tá bom? Aí a foto do Capitólio, que eu falei algumas vezes, né? Vou falar rapidinho dos hotéis, para quem prefere ficar em hotel. O Gran Manzana Kempinski ainda é hoje o melhor hotel de Havana.
É uma antiga galeria comercial, a primeira galeria comercial da ilha. Muito lindo, tá bem no coração de Abanaberra, já fiquei 2 vezes hospedada lá. É, claro, não é como o Adlon, né, lá de Berlim, mas é um super hotel. E é o mais caro, né? A diária dele, só para vocês terem uma ideia, ela é uma média de uns $500 com café da manhã. As casas particulares que eu mostrei, todas, elas giram em torno de... É claro, tem muita variação, é de casa, mas vocês terem uma ideia, a partir de $250, assim, até uns 400, você fica numa casa particular, tá bom? Então, assim, é mais barato do que os hotéis de luxo, sim, as casas particulares. E eu acho um super produto, gente, um super produto. Vai ser realmente um serviço muito personalizado, né? O Packard, que é um hotel que tem uns 300 e poucos quartos, que está bem no coração de Habana também, ela que piscina linda, cortando o edifício, também já tive o prazer de ficar lá no hotel. Ele abriu em 2018, fui na festa de inauguração do hotel, estava lá, deu coincidência. E é um hotel mais moderno, mas com umas linhas anos 50, né? Então é um 5 estrelas Iberostar, novo, bom também. Palácio del Cueto por fora, ele lembra um pouco as esculturas do Gaudí, a arquitetura do Gaudí. Um hotel um pouquinho mais barato. Ele é boutique e abriu recentemente. Nós não conseguimos mandar clientes para lá, porque por causa da pandemia, tá? Porque foi no final do ano passado que abriu. Ele abriu com os problemas de água, de suplemento de água, então a gente não vendeu. Vamos ter bangalôs sobre as águas, não só nas Maldivas, na Polinésia, mas também em Cuba. Olha que legal, com a cadeia Kempinski abrindo seu segundo hotel. Era para abrir em abril deste ano, mas obviamente não foi aberto, porque a ilha entrou em lockdown em março também. Não vão ser só bangalôs sobre as águas, vão existir também o quarto em prédio de hotel normal, muito mais baratos, mas só para vocês saberem que muito legal também, Cuba vai entrar aí na rota dos casais que querem lua de mel. Gente, esse hotel é lindíssimo também, estou apostando muito nele quando reabrir. Passeio del Prado é um show da Cor, eu trabalhei para a Cor várias vezes, então eu sou suspeita, eu acho que a cadeia é muito boa mesmo. E mesmo com as suas limitações, eu acho que vai ser um hotel muito bom. As limitações que eu digo da ilha, né, da questão do suprimento de comida, principalmente, ser complicado. Mas, olha só, tem muita arte, tem foto de danças, é muito bonito o hotel. E a localização dele é ótima também a Banaberra com vista para a Banaberra, dependendo de onde seu quarto estiver, e também vista para o mar, para o forte que chama Morro. Gente, o treinamento finalizou, mas antes de finalizar, eu vou falar de filmes para vocês, tá bom? E séries, enfim, então de fácil acesso no Netflix. Esse livro aqui eu li, amei, é do Leonardo Padura, que vocês já devem ter ouvido falar, né? É um escritor bem famoso, já veio para o Brasil algumas vezes, e ele escreve sobre a ilha, e são vários narradores no livro, fala sobre o assassinato do Trotsky, então, para quem curte história, é muito legal o recorte que eles fazem. Mas, enfim, quem está em Cuba no livro está na década de 90. Então, vocês vão ver como foi dura a década de 90 em Cuba, porque toda dor causa uma arte, né? Isso é o que a gente tira de bom, de positivo. Crescimento e arte sempre vem de momentos tristes, né? E tal como aconteceu nos países da ex-União Soviética, também a maioria, eu represento também clientes nesses lugares, a maioria dos filmes até hoje retrata esse momento também do desmembramento da União Soviética, das guerras naquele momento de independência. E da fome mesmo, e aqui também vocês vão ver esse relato. Então é bem legal, recomendo bastante, quem está procurando um livro para ler, quem gosta de história, ele escreve super bem, super leve, são 4 narradores, então cada hora parece estar lendo 4 livros diferentes também, o que faz ficar mais leve, né? Muitos personagens também. Cuba e o Cameraman, recomendo que vocês vejam hoje, gente. Assiste hoje, gente. Bom, é uma série, é um pouquinho longa, mas eu assisti ela num dia só, assim, numa noite, fui embora. É um cameraman que é esse aí, que durante 40 anos vai para Cuba, fala com Fidel em diversos momentos, e ele entrevista as mesmas famílias, então vocês vão vendo como elas vão mudando, a opinião sobre as coisas também vai mudando, dependendo da dificuldade que você está passando. O Che, gente, tem muita coisa na internet. Eu não gosto tanto desse filme, mas está aí como uma referência. Mas tem muito documentário do Che, né? No Netflix mesmo tem 2 documentários. Então assistam, vejam diferentes olhares sobre o Che Guevara.
fez aniversário, inclusive dia 14 agora, né? Quer dizer, faria, se tivesse vivo, faria 92 anos. Quatro Estações de Havana é um filme, é uma série, são 4 estações, fala, né? Esse cara aí de cinza, de fim de jeans, ele é um escritor, um policial que quer ser escritor, um romancista, e foi inspirado nos romances do Leonardo Padura de novo, tá? Então também muito legal, tá lá no Netflix ainda. Gente, olha só esse filme que bacana com o Rodrigo Santoro, o tradutor. Tá lá no Telecine Play, para quem é assinante de Telecine, o vê de graça na internet. Ele fala russo, ele fala cubano, porque esse espanhol cubano é diferente. Ele fala com o sotaque perfeito de Cuba, assim, um primor o Rodrigo Santoro. Acho que ele concorreu a alguns prêmios internacionais, mas por causa da pandemia, não sei, de repente deu uma prejudicada aí. Mas muito legal esse filme, gente, assistam. São as crianças de Chernobyl. De novo, ele é pré-queda do Muro de Berlim. Vocês vão ver a queda do Muro de Berlim, para quem é mais jovem e não viu isso na televisão. E vão ver como muda a vida, como eles viviam bem, de repente eles caem num calabouço aí. E aí fala sobre, claro, as crianças de Chernobyl, que vão para lá, para Cuba, né? Pela medicina cubana, que é a melhor do mundo naquele momento. E ele é um ele é um professor de literatura russa e ele é forçado a trabalhar como tradutor pelo governo. Então é bem legal. Morango e Chocolate, filme mais antigo, concorreu ao Oscar de melhor ator e foi gravado no Palácio da Laguarida. Também fala sobre a década de 90. Então a maioria fica nesse Quatro Estações de Havana também, todos, né? Porque é isso, da dor, daqueles momentos, todo mundo tem uma história para contar. Eu vivi a década de 90, então, claro, muitos diretores têm a minha idade, 30 e poucos anos, e né, atores, então eles estão reproduzindo esse momento também. Ou alguns, como o Padura, que já é mais velho, viveu jovem, ou já começando aí a fase madura na década de 90. Então é muito vivo, né, a memória que eles têm. Último apelo para vocês, siga a Du nas redes sociais, aqui está o QR Code, por favor, abra sua câmera, aponte lá, se não, aqui estão os nossos endereços, é sempre Du Network, Du Network. Sigam também o nosso YouTube, tem muita coisa lá no YouTube, tá? Da Du. E muito obrigado, muitas graças. Vamos abrir para as perguntas agora. A Sandra assistiu Morango de Chocolate. Eu não vi Morango de Chocolate, é um dos filmes que eu... O resto eu vi tudo, menos Morango de Chocolate. Eu não vi Morango de Chocolate, o resto eu vi tudo, menos Morango de Chocolate. Está dando algum eco? Alguém que está com o Deixa eu microfone ver. aberto, acha, né? Talvez. Puxa, Carol, que legal, viu? Foi tão gostoso, passou tão rápido. Você vê, menina? Fecha o olho, deu 1 hora aí falando. Nossa, fiquei com mais vontade ainda de conhecer Cuba, não conheço. E tem essa curiosidade, né? Porque eu acho que todo mundo tem, né? Por ser totalmente diferente da nossa realidade, né? E ter essas belezas de praias, né? Essa cultura, esse povo. Realmente deve ser um país que vale muito a pena conhecer. Sim, com certeza. A Maria fez uma pergunta aqui que eu vi agora, eu vou responder já. Sim, Maria, a gente só vai vender, né? O meu cliente lá em Cuba, que é uma empresa suíça, super bem, já há 20 anos lá, a gente só vende casas particulares, de estilo hotel boutique, logo, você não vai dividir o banheiro com ninguém, tá bom? Seu quarto vai ter o seu banheirinho, fica tranquila. Sempre com muito estilo também. É uma boa opção, né? Uma ótima alternativa, né? Não ficar rendido, né? Na questão de tudo ser do governo e poder estar hospedado numa casa, né? É diferente, né? Com todo um serviço de hotel. Tem todo o serviço. É isso que a gente só é obrigado, entre aspas, a falar caças particulares, porque é só daquilo que eu expliquei. Se tiver hotel, o governo entra, né? E aí já fica mais complicado para os estrangeiros poderem lidar. Tem uma série, mas são legalizados, eles pagam imposto para o governo, e então eles Uhum. funcionam direitinho, fiquem tranquilos. E aí, claro, o café da manhã geralmente é à la carte, não vai ter buffet, porque agora também é uma realidade que por um tempo não vai existir, né, nos hotéis que conseguirem reabrir.
Mas eu acho que é um super produto, porque esse bairro de Novo Vedado de Havana é nobre, tá? Então ele é bem iluminado à noite. Então também eu mostrei uma opção em Habana Berra também, mas eu acho super, super legal e vocês têm que sim pensar em termos de preço, é um bom valor também, é um bom custo-benefício, né? Uhum. Obrigada, Maria. Não sei se ficou alguma dúvida aí para cima que eu não respondi. Não, acho que você respondeu todas, Carol. Segundo grau, que eu tinha visto aqui a pergunta. Tá ótimo. A Freeway já está com os pacotes, já está lá no site, né, Kel? Tá no site, eu tô mandando Ótimo, aqui no chat o link do nosso site com os roteiros, para quem quiser já olhar. ótimo. A gente está atendendo o home office através do e-mail, telefone, WhatsApp, e também estamos colocando todas as nossas lives, né, nas nossas redes sociais, no Isso. Facebook. Então, para quem quiser mostrar para alguém, né, pode ver no nosso YouTube também. A gente vai subir em breve. E lá no Facebook já a gente está passando lá e vai ficar E salvo uma, lá. Então, para quem quiser compartilhar, mostrar, né, marcar amigos. uma coisa que eu queria complementar, que vocês, né, legal, vão por lá, mas para quem está pensando, onde é que eu vou no que vem, né? Uhum. Gente, tentem pensar em Cuba com carinho, porque não sabemos, né? Nos Estados Unidos a coisa ali é complicada, mas provavelmente não vai ganhar um republicano, né? O mais provável. A gente tem a Caribbean Tours USA lá, então a gente sempre fala disso porque impacta demais o nosso business quando o Uhum. republicano está no poder. Se Uhum. ganhar um de democrata, a ilha vai abrir um pouco. Então, nessa abertura descaracteriza um pouquinho. Claro, não vai ser nos primeiros anos, né? Mas isso aconteceu durante o governo do Obama, entendeu? E como eu falei, agora tem bastante Uhum. hotel, vai abrir mais hotéis ainda, como eu mostrei algumas opções. Então, incentivem, porque ainda nesses primeiros anos, principalmente se ganhar um democrata, a ilha vai ainda estar bem autêntica. Depois vai um monte de americano, a gente sabe como os americanos são, né? Quando Acho que chega. sim. Então, incentivem a esse produto, que é um produto que acho que as pessoas vão dar mais valor agora. Pelo jeito que está também Cuba encarando a pandemia, foi um dos exemplos no mundo, né? Tem mais deputadas mulheres do que homens lá em Cuba, não sei se vocês sabem. Tem umas curiosidades legais, assim, para a gente Tem mais explorar. o quê? Eu não Mais escutei. mulheres deputadas, né, Ah, que do que homens, curioso. porque as pessoas votam não no presidente, mas, né, uma eleição indireta, então tem mais mulheres do que homens. Só tem um partido, né, aquela coisa toda. Infelizmente, com o Trump, né, antes do Trump estava se abrindo devagar, bonitinho, mas aí com o Trump tudo, os conservadores também do lado de lá também subiram. Infelizmente é assim, né? É, não tem jeito. Sônia, quer falar um pouquinho? Deixa eu dar um alôzinho aqui. Carol, Tá dando ele vai. retorno, Sô. Oi, Carol. Então, primeiramente, Carol e todos que estão aqui, queria agradecer muito, Carol, realmente como as pessoas estão manifestando. Acho que foi muito bacana, né? Obrigada. Muito boa a tua apresentação, com muitos detalhes, acho que agregou muita informação. Eu queria explicar também só um pouquinho essa questão de que a Carol às vezes comenta, meu cliente, né? Sigam a Duo, só explicar um pouquinho o que significa isso. A Carol, então, ela tem a Duo Network, que é uma representação de alguns operadores locais de alguns países. E nesse caso, então, a Carol representa a empresa Caribbean Tours, que é essa que ela comentou algumas vezes, aqui no Brasil. E a Freeway, por sua vez, é parceira das duas, né? Então, assim, Isso, através da Carol, que representa eles, nós somos parceiros da Caribbean Tours e a Caribbean Tours que nos recebe lá, que recebe isso. nossos Com toda a passageiros, nossos clientes. história lá em Havana, há 20 anos. E é a empresa de um suíço, curiosamente, que não pode entrar em Cuba. Uma história complicadinha, porque ele tentou comprar uma casa, o governo descobriu, e ele, por uns anos, vai poder entrar em Cuba. Mas o CEO, que é alemão, que já veio para o Brasil algumas vezes, mora lá em Cuba. A gente tem
30 e poucos funcionários lá, então vocês são recebidos por eles com... Na verdade, o guia, né? O guia a gente subcontrata de uma empresa cubana, que o governo obriga a ser dessa maneira, mas são ótimos guias. A gente trabalha com vários guias que falam português, inclusive, mas o passeio, toda a logística, enfim, toda a garantia, serviço 24 horas que a gente tem de atendimento, que a Freeway pode falar com a gente para qualquer questão, aí é com a gente mesmo, com a Caribbean Tours. Ou seja, Isso o aí. cliente vai estar super bem cuidado, né? Você Super. cliente, você agente de viagem, pode mandar o cliente, vai ter o cuidado da Carol, da Du, da Caribbean, da Freeway, né? Com Qualquer 24 coisa que horas. acontece, né? Ai, sei lá, o cliente quer voltar antes por alguma razão. Como Não, a gente... e as pessoas por conta, né, desse regime que é diferente, fiquem seguro, né? E Mas principalmente a questão do suporte. com a gente, como são Nossa. europeus, estrangeiros, tem cubano trabalhando com a gente, tá? A gente Uhum. contrata, até porque é uma obrigação, a gente meio que tem que seguir umas regras, mas são ótimos também, e aí o cliente tem o WhatsApp, funciona tudo tranquilo. Internet não comentei, mas funciona super bem nos hotéis, os hotéis dão para vocês o cartãozinho para conectar a internet, dão um por aparelho, os hotéis mais chiques, por assim dizer. Os 4 estrelas, eles dão também, mas aí se consome, você tem que comprar, mas você pode comprar com eles, não é muito caro, compra lá com eles mesmo. Tem também chip, aquele cliente que tem que ficar conectado, quer comprar um SIM card, né? Tem também. Então, hoje já é mais fácil, não é como era antigamente, assim. Legal, foi bom você ter mencionado isso. Inclusive nesse caso, né, que a Caribbean Tours o proprietário é um europeu casado com uma cubana, talvez num primeiro momento nem fosse a nossa primeira escolha, né? A gente sempre gosta de privilegiar os locais, mas a gente já trabalhou com outro operador local de Cuba que eram só cubanos e a gente realmente tinha problemas, né? Por uma questão cultural mesmo, né? A gente sabe que o governo não é uma empresa que vai ser voltada para cuidar do cliente. Então, tinha algumas questões. Isso nos fez deixar de trabalhar com eles e escolhemos justamente a Caribbean Tours, que a gente entende que tem essa cultura de cuidar do cliente, né? Então, realmente ficamos tranquilos com essa operação e oxalá que no futuro, cada vez mais, os cubanos também possam imprimir esse padrão, né? Porque realmente Sabe o que acontece, é uma Sônia, questão lá? que a gente tem que... Entra naquele aspecto motivação, né? Porque como todo mundo ganha o mesmo salário, poucas diferenças de uma pessoa para outra, vai ser $5 de É diferença, o verdade. salário médio é $30. É, Você vai mandar um e-mail direto para não tem incentivo. empresas, eles demoram, porque eles não vão perder emprego. Você está lidando com aquele funcionário público que tem aquele cargo eterno. É, claro. Então, é difícil mesmo. E às vezes, por exemplo, agora que eles estão na pandemia, Desmotiva. eles estão trabalhando em casa. Quase nenhum cubano tem internet em casa, porque aí realmente é caro para eles. Então, se dá algum probleminha assim, por exemplo, internet, o governo cubano, internet, eletricidade também, que é um problema, eles sempre privilegiam os hotéis. Hotéis, o cliente não vai sentir nada. Pode estar um blackout em Havana, porque eles fazem isso às vezes por causa toda essa questão que eu expliquei. Mas os hotéis estão funcionando tudo normal. Então, o escritório dessas empresas, blackout, acabou. Entendeu? 10 horas de blackout. Aí você não vai receber o e-mail, não vai receber. Algumas coisas realmente tem a ver com a cultura, sem dúvida, e também outras é a infraestrutura mesmo também, que às vezes impacta. Isso aí. Carol, obrigada mais uma vez, querida. Alguém está perguntando aqui como é assistência médica por meio de seguros de viagem. Então, é obrigado a ir com seguro para Cuba, mas aquela coisa, nunca me pediram seguro, né? Mas sim, por favor, viagem com seguro, nada de seguro associado a cartão de crédito internacional emitido nos Estados Unidos, Citibank, evitem isso. Compre, não sei qual que a Freeway trabalha, mas compre um seguro que elas ofereçam. Não tem mínimo, não tem máximo, ou seja, não precisa ter uma cobertura mínima de $100 mil, nada disso. Ficou normal. E porque assim, a medicina cubana é free, mas a lei cubana diz que é para a população cubana.
Claro que, inclusive, em vários filmes, vários depoimentos, pessoas que passam mal, estão sem seguro, são atendidas gratuitamente, tá, gente? Eles são bem tranquilos em relação a isso, mas, obviamente, viagem com seguro. Aí você passou mal, precisa ir no hospital, aciona o seu seguro normal, como qualquer outro país, eles vão te indicar os hospitais que vocês podem ir, e aí vocês utilizam, honestamente, se é reembolso ou não, eles não vão te cobrar, né? O que vai acontecer é que o hospital vai cobrar a tua seguradora direta. Eles não cobram ninguém, os hospitais, Uhum. tá? Nunca tive também um caso de um Certo. cliente que se machucou, que teve algum problema, mas eu sei que é dessa maneira, eles nunca vão te cobrar. Mas e faça assim o seguro viagem porque é É, obrigatório. inclusive a Freeway não vai Vender sim. vender uma viagem sem seguro, né? Isso É, já está incluído, porque é o nosso seguro também, é a nossa é, tranquilidade. A gente é. precisa ter o suporte de uma empresa que a gente confie, que deu, né, a assistência necessária médica eventual. Então, vamos finalizar, que a gente já está há bastante tempo aqui, um pouquinho mais do que o planejado. Carol, muito obrigada. Muito Obrigada, obrigada a Sônia. todos que participaram. Espero que tenham gostado. Amanhã temos uma nova live que é de Pirinópolis, no estado de Goiás. Mais um destino brasileiro. E na semana que vem tem mais, tem outros. Vocês vão receber amanhã um comunicado das novas lives da próxima semana. Obrigada a todos. Um ótimo Obrigada, fim de gente. dia. Obrigada. Até amanhã, Carol. Uma Obrigada. 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 Beijo. um excelente futuro para a gente, para viajar novamente em breve. Tchau, Sem gente. dúvida. É isso Beijo. aí. Tchau. Tchau.